Uma boa noite a todos, paz e bem a todos. Estamos na casa de Jesus, né? Estamos necessitados. É por isso que estamos aqui hoje, na casa do nosso mestre, nosso irmão maior, porque ele nos conforta, ele nos protege, ele nos defende, nos orienta, nos aponta o caminho. Então que nós possamos sentir o amor que ele emana, sentir as boas vibrações, toda a equipe espiritual que está aqui nos envolvendo nessa noite, que está preparando um ambiente de tantas energias boas, para que em torno do Evangelho de Jesus possamos refletir, possamos exercitar a nossa fé raciocinada. Estamos na casa espírita, né? Que coisa boa. E se estamos na casa espírita, é porque já começamos a entender que a vida é um pouco mais do que isso aqui que a gente está vendo. Que a vida é um pouco mais do que só a vida material. Já saímos ou já estamos saindo, estamos começando a sair daquela crença de que viveu, acabou e é isso. Há algo a mais. Estamos começando a entender que precisamos cuidar do espírito. Então só de estarmos aqui hoje é um excelente sinal. Pedimos então que a equipe espiritual que coordena esse trabalho nos envolva e nos auxilie nas reflexões que faremos nessa hora. Tá bem? Vamos falar sobre o capítulo 25 do Evangelho, e aí eu vou pedir licença para a gente ler esse texto, porque é um texto muito bonito. Lá no capítulo 25, observai os pássaros do céu, e ele fala o seguinte, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento? E o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros do céu, eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquietais pela roupa, observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Então, palavras aí do Mestre Jesus. E esse é um texto muito inteligente, como sempre, de Jesus, muito importante, e é um texto que vai nos fazer hoje exercitar a nossa fé raciocinada. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? Para explicar, eu vou fazer uma pergunta. Essa semana conversava com uns amigos sobre os primeiros cristãos e essa impressão de que eles estavam reportando para mim, né? Eu acho que a gente tem menos fé
do que os cristãos daquela época. Porque eles entravam nas arenas, eram devorados pelos leões e iam alegres e felizes. A gente perdeu um pouco da fé. Lá a fé era maior. Aí eu pergunto para vocês, quem daqui, se encontrasse nessa situação, onde estaria um leão faminto e o lanche era você, teria a coragem de, em nome de Jesus, colocar a cabeça dentro da boca do leão? Quem teria coragem? E aí, uma vez foram perguntar para o Chico Xavier isso. E ele fez essa pergunta. E aí, imagina, você conversando com o Chico Xavier, você não quer fazer feio, né? E ele pergunta, você teria coragem de colocar a cabeça na boca do leão? Claro, Chico. Ele, por não deveria, viu? Por não deveria ter coragem, não. Isso é fé raciocinada. Naquela época, o exemplo, naquela época, essa herança que os primeiros cristãos nos deixaram, a sua prova de resignação, de força, de confiança em Deus, foi muito importante para a gente. Mas hoje, um pouquinho mais evoluídos intelectualmente, moralmente nem tanto, nós temos a fé raciocinada. A fé raciocinada é a gratidão a Deus. E não há expressão mais sincera de gratidão do que colocar em uso os recursos que temos recebido daquele a qual somos gratos. Então, quando eu recebo recursos de Deus, em maneira de demonstrar minha gratidão pelos recursos recebidos, eu os coloco em uso, os coloco em prática. Então, hoje nós temos o intelecto, temos o raciocínio, o entendimento para estudar o Evangelho de Jesus. Então, hoje, a nossa fé raciocinada, ela é exercitada através do exercício dessas potencialidades que Deus nos concedeu de graça. Então, se eu tenho a capacidade de raciocinar, eu estarei exercendo a minha fé raciocinada. Um professor, ainda que ateu, que auxilia os alunos a entenderem sobre física, sobre química, sobre biologia, ainda que não acredite em Deus, está exercendo essa capacidade e está trabalhando a serviço do bem, porque está revelando aos pequenos as leis de Deus, porque as leis da natureza são as leis de Deus. Então, utilizar com proveito máximo, esforçando-se por aplicar e fazer bom uso do que recebemos de Deus, é, de fato, exercitar a nossa fé raciocinada. Então, vamos falar um pouquinho sobre fé raciocinada nesse contexto, de interpretar esse texto. Porque se nós levássemos esse texto ao pé da letra, nós faríamos com que Jesus entrasse em contradição com o Evangelho, com toda a explicação posterior dos Espíritos. Porque entenderíamos que poderíamos ficar como despreocupados, como sem fazer nada, esperar que tudo caia do céu. Porque vejam os passarinhos, não fazem nada e Deus os alimenta. Mas seria totalmente contra a lei do progresso, causa e efeito, a lei do esforço próprio para a evolução. Não é? O que esse texto ele vem nos trazer é essa reflexão de diferença entre o bem material e o bem espiritual. E aí mais uma pergunta. Quem lembra do que foi uma outra vida, que tem algum tipo de reminiscência e que sabe, por exemplo, onde viveu, onde morou, né? E aí eu vou perguntar, e onde é que está a casa que você morava na sua outra vida? Onde é que está o carro? Onde é que estão as roupas que você usava? Onde que estão todos esses recursos materiais que utilizamos, porque não estamos na primeira vida e nem na última, né? Muito mais longe da última. Então o texto tem que falar sobre isso, sobre essa questão de que tudo que nós encontramos quando nós chegamos, e tudo que nós deixamos quando nós partimos,
não é nosso. É tudo concessão de Deus. Nós somos usufrutuários, né? Nós somos cuidadores, administradores, que cuidamos desses recursos, que Deus coloca em nosso caminho como instrumento de evolução própria, para que possamos, né, exercitar nossas virtudes e voltarmos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual, de uma maneira um pouco melhor do que voltamos. O texto vem nos falar sobre aquilo que nós precisamos cultivar, de fato, que são os tesouros dos céus, ou seja, que são as coisas que a gente nem encontrou aqui quando chegou e nem vai deixar aqui quando for embora. É o que a gente trouxe e o que a gente leva. Que é o quê? Nossa moral, nossas virtudes, nosso conhecimento, nosso intelecto, nosso amor, nosso sentimento. E para exercitar isso, nós não precisamos nos preocupar em relação aos recursos. Para exercitar isso que a alma precisa, nós não precisamos perder a tranquilidade em relação a se temos ou não acesso aos recursos necessários. Porque, como nos afirmam os Espíritos, para isto Deus já nos deu todos os recursos de que precisamos. Todos os recursos que nós precisamos, Deus já nos concedeu. E quando eu falo recursos, não só recursos materiais, mas recursos intelectuais também. Não estou falando que nós temos que viver uma vida parados. Porque se temos recursos de raciocínio e de movimento para que nós nos movimentemos e ascendamos em relação a onde a gente está hoje, esse também é um recurso que Deus nos deu para utilizar. Então o texto vem nos lembrar sobre essa diferença entre o que é de uso do espírito para o seu melhoramento e o que é construção para o espírito, para o seu melhoramento. O primeiro, não tão importante assim, que nós perdamos a calma, a tranquilidade, porque este Deus nos concedeu de acordo com a nossa necessidade, com o nosso adiantamento, com as nossas qualidades e méritos. O segundo, Deus igualmente nos concedeu, porque temos essas capacidades conforme o nosso estágio evolutivo. O grande problema começa quando a gente cria necessidades que não são necessidades reais nossas, mas nós passamos a acreditar que são. E o próprio Chico Xavier falava, né, sobre a prece do Pai Nosso, ele comentava: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele brincava, né? Olha, o pão nosso, quando a gente pede o pão, a gente está bem. Nosso problema começa quando a gente começa a pedir a manteiga, que é aquele a mais. Aí da manteiga vira uma geleia, da geleia vira uma coisa maior. E quando a gente percebe, nós estamos como impossibilitados por nós mesmos de progredir, porque colocamos como empecilho condições que não são condições verdadeiras. E o próprio texto vai falar, o próprio evangelho vai falar pra gente em outras passagens, né? Daquelas pessoas que falam: nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, eu seria mais caridoso, eu faria mais o bem. Como quem diz assim: eu não pude fazer o bem porque não ganhei na Mega Sena, era uma condição que eu me impus. Porque a gente fixa muito, né, na questão da caridade como essa transferência de bens materiais. A caridade é uma transferência de recursos materiais, quantias de dinheiro, alimento. E claro, é uma fase da caridade, mas a caridade também pode ser a caridade moral, caridade do gesto amigo, da instrução, do abraço, do sorriso, do diálogo. E aí comentávamos sobre o fato de que Jesus não tinha um centavo, não tinha um tostão, não tinha uma pedra para repousar a cabeça. E alguém duvida que ele foi o homem que mais fez caridade? Então não são recursos materiais que nos impedem de exercitar o que precisamos exercitar. É isso que o texto vem falar. Não perca a tranquilidade
achando que o que está faltando para eu conseguir realmente viver uma vida plena, como espírito imortal, não como espírito que vive uma vez apenas e acabou, como espírito imortal, que não está na primeira e nem na última vida, como espírito que já utilizou como vestes, como trocas de roupa, outros corpos, outras casas, outras cidades, e que vai utilizar outras também. Então não perder essa tranquilidade em relação a se eu não tenho os recursos, eu não consigo progredir, porque na verdade, como vai nos falar o próprio Chico Xavier, ninguém erra de endereço na encarnação. Está todo mundo com a profissão que escolheu, com as famílias e amigos que atraiu por afinidade, com recursos materiais condizentes com as necessidades terrenas, nem mais, nem menos, apenas o suficiente para o teu adiantamento, para as suas provas e expiações. E se hoje as coisas estão difíceis, amanhã melhorarão. Se hoje estão fáceis, cuidado. Cuidado. A gente tem, né, essa questão da a matéria, embora a gente estude, embora a gente leia e compreenda a questão do valor espiritual, aí a gente ainda fixa muito na matéria. Como se as coisas aqui da Terra fossem realmente as mais importantes. E aí eu me lembro de uma história de uma moça que procura o Chico Xavier, então, muito triste, abatida, muito triste, porque ela havia tirado 3,5 na questão da prova dela. E aí o Chico, para tentar consolar, começa a contar uma história. Não chore não, minha filha, já te contei da história dos meus 28 zeros. E ela, não, pois eu vou te falar. Quando o Chico trabalhava lá no Ministério da Agricultura, havia um departamento chamado DASP, né? Departamento de Auxílio a Servidores Públicos. E havia uma possibilidade para o Chico fazer uma prova para testar capacidades maiores e receber um aumento no salário, né? Que esse departamento promovia. Então o chefe do Chico lá no Ministério da Agricultura o chama e fala, Chico, você podia fazer essa prova, porque tem muitos irmãos, você trabalha muito, né, auxilia com alimento, com isso, com aquilo, eu acho que esse dinheirinho a mais pode te ajudar. Então estuda no seu tempo livre, vê que eu te levo lá no Rio de Janeiro, você faz a prova, eu te trago de volta. Você consegue um aumento, continua trabalhando aqui com a gente, mas com um salário um pouco maior. E o Chico faz isso então, começa a estudar, mas o Chico era o Chico, né? Não é que ele só começou a estudar, ele formou uma espécie de grupo de estudos com os colegas de trabalho, porque todo mundo ia fazer a prova para ver todo mundo aumentar seu salário. E o Chico começou a ensinar, era o Chico mais 7 colegas de trabalho. Ele começou a ensinar os colegas de trabalho. E passaram, acho que 3 meses, se não me engano, nessa história de, depois do, sempre que tinha um tempo livre após o expediente, né, estudar ali aquele tempo. Chega o dia então, o chefe leva todo mundo para o Rio de Janeiro. Todo mundo passou, menos o Chico. De 40 questões, ele tirou 0 em 28. Ele volta, né, meio decepcionado, meio abatido. Vida que segue. Até que, passado um tempo, o chefe dele fala, Chico, vamos ter que voltar lá no Rio de Janeiro. Porque o pessoal lá do DASP, da ASP, quer falar com você. Aí leva de volta o Chico para lá. Chegando lá, o moço pega uma cópia do livro Há 2000 anos. Aí fala, o senhor que é o Francisco Cândido Xavier? Sou eu. Foi você que escreveu esse livro? Aí o Chico, olha, o espírito de Emmanuel me usou para escrever. Então, assim, a autoria é dele, né? Eu fui só o intermediário. Ele fala, não, mas foi você que sentou, escreveu, anotou tudo e passou, mandou para imprimir? Fui eu. Então eu queria agradecer ao senhor, muito obrigado, porque o senhor acabou de me converter em espírita. Acabei de virar espírita. Porque não é possível que um homem que escreva um livro dessa qualidade tenha tirado 28 0 na questão. Então só pode ser coisa de Deus mesmo. Só pode ser coisa de Deus você ter escrito um livro desse. Então eu queria lhe agradecer, porque agora eu virei espírita. Acredito que não é o senhor mesmo, porque o senhor é burro. Olha, 28 0, nunca tinha visto isso.
Aí o Chico naquela, não sabia se agradecia o elogio ou se chorava, né? Bem deprimido, bem se sentindo bem humilhado. Volta então para Minas Gerais, abatido, triste com a situação. Já estava triste porque não tinha passado na prova, mas uma humilhação a mais. Aí adormece e se vê em desdobramento. Aí ele encontra um mentor que ele não conhecia que o leva para um lugar. E eles começam a ascender pelas regiões do plano espiritual, isso já sem o corpo, né? E eles chegam num prédio assim lindo e ele vê a sigla DASP. Aí já fala, não acredito, minha Nossa Senhora, meu Deus. Eu vou ter que encontrar com aquele homem de novo. Ele vai me falar de novo o quanto que eu fui burro, o quanto que eu não consegui acertar as questões. Tirei 28 zeros. Aí eles entram e um dos mentores fala assim, Chico, aqui realmente é o DASP, mas não o que você está pensando. Aqui essa sigla significa Departamento de Auxílio aos Servidores do Pai. E eu te trouxe aqui, Chico, para te falar que aqui você acertou todas as questões. Aqui você gabaritou a prova, Chico. E para te reafirmar que enquanto você estiver esforçado por servir a Deus, enquanto você estiver esforçado em trabalhar pelo bem do próximo, não deixaremos que lhe faltem os recursos necessários. Não deixaremos que você fique sem os recursos de que você precisa. Então não se preocupe, você não passará fome. Não ficará sem ter onde dormir. Não lhe faltará o básico. Isso nós lhe garantimos. Ele volta então bem mais tranquilo, né? Então isso é o que Kardec nos traz, isso é o que Jesus nos traz. Os recursos que nós precisamos para viver na Terra são muito poucos. Mas a gente faz disso como se fosse o essencial, quando na verdade os recursos que nós precisamos desenvolver mesmo já estão conosco. Se nós tirarmos essa necessidade de ter esse a mais, esse extra, esse supérfluo que muitas vezes nos atrapalham, e nos esforçarmos por viver uma vida de prática no bem, iremos começar a aprender a enxergar a vida dessa perspectiva de um espírito imortal, de que tudo aquilo que a gente precisa é de graça. Tudo aquilo que a gente precisa, enquanto encarnados na Terra, é gratuito. Tudo nós já recebemos de Deus. Não há essa necessidade extra que a gente cria. Porque nós precisamos aprender que a nossa felicidade, nós não podemos condicioná-la a nada que está externo. Porque aí nós nunca alcançaremos de verdade. Condicionaremos a nossa felicidade como algo interno. Porque enquanto isso não acontecer, não aprenderemos a ter sentimentos, não aprenderemos nem a amar. Então, enquanto eu não sou feliz porque eu dependo de algo, eu não sei nem amar. Aí fala assim, não, eu sei amar porque eu amo muito bem o meu filho, eu amo minha família. Mas você ama o seu filho, não o do vizinho. Então, o seu amor ainda é um amor pautado no instinto, no primitivismo. Só os meus, os deles não. Essa é a proposta de felicidade que Jesus reporta pra gente. É a proposta de ajuntar tesouros no céu. Porque, de novo, assim como muitas vezes vestimos corpos, também deixaremos esse aqui para trás e chegaremos lá com o que nas mãos? Com o que a gente cultivou de coisa interna, de felicidade que a gente construiu. Como Francisco falava, né? Francisco de Assis falava que tinha a verdadeira alegria, a perfeita felicidade. E ele falava de suas pregações e falava com seus seguidores. E eu lembro que um dia, chegando ao final de um dia de trabalho, chegando no convento já quase à noite, escurecendo, com fome, com frio, e aí Frei Leão fala assim, ô pai Francisco, essa história de perfeita alegria, eu nunca entendi direito. O que é a perfeita alegria? Aí Francisco fala o seguinte, então anota aí que eu vou te falar. É o seguinte, imagina que nós tenhamos recebido de Deus a graça de pregar o evangelho, de converter as pessoas, até aqueles que são de má índole, a gente consegue converter
a nossa fé e a gente possa operar milagres. Isso não é a perfeita alegria, Frei Leão. Imagina que Deus tenha dado pra gente o dom de curar todo mundo, de fazer cego enxergar, coxo andar, surdo ouvir, mudo falar. E aí ele falava que até os demônios fugissem quando a gente ordenasse, convertendo para o nosso contexto como se fossem os obsessores, né? Que até os demônios fugissem, que a gente pudesse ressuscitar os mortos. Ainda não seria a perfeita alegria, Frei Leão. Imagina que a gente soubesse toda a ciência, toda a matemática, todos os segredos da terra e do ar e do mar, e nós falássemos todas as línguas com aquele dom de comunicar bem, e que fôssemos capazes de converter todos os reinos da terra em reinos de paz. Em nome de Jesus. Isso ainda não seria a perfeita alegria, Frei Leão. E aí Leão vai ficando assim, mas Francisco, o que é a perfeita alegria então? Que eu não estou entendendo. E Francisco fala para ele, olha, a perfeita alegria é o seguinte. Imagina que a gente está indo agora para o convento, estou cansado, você também, estou com fome, estou com frio, não aguento mais. Aí a gente vai chegar no convento, vamos bater na porta. E o porteiro, ao invés de abrir a porta, ele vai perguntar, quem sois vós que chegam assim de maneira importuna, nos incomodando nessa hora já? E aí, Frei Leão, a gente vai falar, ó, somos nós, teus irmãos, Frei Leão e Frei Francisco. Acabamos de chegar, gostaríamos de entrar. Se o porteiro disser, isso é mentira, eu não vou abrir para ninguém, vocês que encontram em outro lugar, ele deve ser um pai de vagabundos. E a gente se encontrar sem socorro, sem alento, na neve, com fome e com frio, aí sim, isso é perfeita alegria. E o Leão, como assim, né? E ele, digo mais, se a gente continuar insistindo, porque a gente não tem o que fazer, não tem comida, não tem para onde ir, continuar batendo na porta, e o porteiro abrir e sair com um porrete nas mãos e começar a bater na gente, deixando a gente, além de tudo, com dor, chorando no chão. Isso é a perfeita alegria. Se nós conseguíssemos preservar nossa paz e a tranquilidade nessas condições, teremos alcançado a perfeita alegria. Então perceba a sutileza de Francisco. A perfeita alegria é algo que independe de tudo que esteja fora. É algo que eu conquistei aqui dentro. Se eu conseguir ficar tranquilo, confiante em Deus, na maior adversidade possível, aí sim teria alcançado o meu propósito. Aí sim teria atingido o meu objetivo. Como Emmanuel nos coloca, né? Qual que é o objetivo da encarnação aqui na Terra? E Emmanuel fala, o homem encarnado na Terra tem um único objetivo, fazer o bem. Fazer o bem. Basta, é suficiente. Não é amontoar riquezas, não é transferir recursos, é fazer o bem. E nesse processo tenham certeza de que nós temos muito amparo, muito auxílio, muita orientação. Porque uma outra história que eu lembrei do Chico, ele contando que sempre viajava de ônibus lá em Uberaba, e ele passava na estrada e tinha um campo de girassóis lindo, assim, florido. E sempre que ele passava naquele campo, ele olhava, ficava maravilhado e falava, nossa, como é lindo esse campo de girassóis. Que Jesus abençoe essa linda paisagem, esses girassóis tão belos que enfeitam a nossa vista na ida e na volta. E Chico passava, e sempre que ele passava naquele campo de girassóis, ele olhava e abençoava e agradecia por aquela oportunidade de estar presenciando aquele campo de girassóis. Aí uma vez o ônibus quebra bem na frente do bendito campo de girassóis. Aí então lá todo mundo desce do ônibus esperando aquela situação se resolver, esperando arrumar o ônibus. E Chico, a sua mediunidade ímpar, né, vê dois espíritos se aproximar dele. E eles falam assim, seu Chico, nós viemos aqui lhe agradecer. Porque nós dois somos os espíritos encarregados de cuidar desse campo de girassóis. E todas as vezes que o Senhor passa aqui, o Senhor abençoa eles e caem como se fossem flocos de luz do alto e revigoram as energias deles e facilita muito o nosso trabalho. Então, muito obrigado, meu irmão. E aí o Chico contava essa história e ele falava assim, nesse dia eu fiquei tão feliz porque me dei conta de uma coisa.
Se para cuidar de um campo de girassóis, Deus designou 2 espíritos, imagina nós, que somos muito mais importantes do que um campo de girassóis. Quantos não estão cuidando de nós? Então, naquele dia eu percebi o quanto que nós somos amparados, o quanto que nós somos assistidos pelo alto. Essa é a mensagem do texto. Se Deus cuida dos lírios do campo, dos passarinhos, de um campo de girassóis, imagine nós que somos muito mais importantes, que estamos muito mais à frente em termos de evolução do que um campo de girassóis. Então o apelo de hoje é para que nós possamos compreender que não estamos sozinhos, que os recursos que nós temos são coerentes às nossas necessidades, são coerentes às provas que precisamos passar, às virtudes que precisamos desenvolver. E nos cabe, então, o mérito de caminhar por esse caminho, de suportar as dores, suportar as provas, fazendo o bem, que é o nosso grande objetivo aqui na Terra, com a certeza de que somos muito bem protegidos, amparados e assistidos. Porque, como disse Chico, se um campo de girassóis tem 2 espíritos, não é só um, são 2 espíritos que cuidam, imagine nós, que somos muito mais importantes que um campo de girassóis. Agradeço a atenção de todos vocês. Espero que essa mensagem possa fortalecer um pouco mais a nossa fé, no sentido de preparação, desse cabedal de conhecimento que precisamos adquirir, a experiência que precisamos ter enquanto espíritos imortais que somos, numa caminhada infinita rumo aos braços do Pai, com a certeza de que dias melhores virão, com a certeza de que isso também passa. Tudo que a gente encontrou quando já estava aqui vai ficar. E o que a gente leva é o que está aqui dentro. Então, que o nosso tesouro sejam os tesouros do céu. Porque esses não tem como roubar de nós. Como coloca Francisco. Porque a perfeita alegria é isso. É quando eu consigo alcançar esse estágio de plenitude, de tranquilidade, de fé em Deus, ainda que eu me encontre com certa dificuldade material. Ainda que eu me encontre na boca de um leão. Muito obrigado, meus irmãos.